No ar, Rádio Debate. Apoio Cultural. Associação dos Docentes da UFC, ADUFESI. Expressão Gráfica. Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará e Sindicato dos Médicos. Rádio Debate. Olá, muito bom dia. São 11 horas e 33 minutos, hoje dia 25 de novembro, e estamos começando mais um Rádio Debate. Dia 26 de novembro, perdão. Estamos começando mais um Rádio Debate com a apresentação de Marcos Robério. No programa de hoje vamos dar continuidade à parceria pedagógica com o Instituto Frei Tito de Alencar e o Comitê Memória, Verdade e Justiça do Ceará. Discutiremos nesse segundo programa a série sobre justiça de transição. Hoje temos como convidados dois ex-presos políticos, o Geraldo Sardinha e o Paulo Gomes Neto. Eles produziram o documentário Os Irredentos, a luta do povo, a esperança documentada, que estreia hoje em Fortaleza. No filme foram entrevistadas 20 pessoas perseguidas durante a ditadura civil-militar no Brasil e na Argentina. O documentário resgata a memória de quem viveu esse período, discutindo questões que dialogam com o presente. Um dos resquícios daquela época é a tortura institucionalizada, que também será discutida aqui no programa de hoje. Além do Geraldo Sardinha e do Paulo Gomes Neto, estão conosco para debater o tema a Lucinha Alencar, coordenadora do Instituto Frei Tito de Alencar e membro do Comitê de Acompanhamento da Sociedade Civil, junto à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. E daqui a pouquinho vai estar conosco também o Sérgio Silva, que é presidente do Comitê de Combate à Prevenção à Tortura no Estado do Ceará. Você, ouvinte, pode participar enviando a sua pergunta pelo 3366-7474 ou também pelo Twitter no @Rádio Debate. Lembramos ainda que a Universitária também é transmitida pela internet no www.radiouniversitariafm.com.br. Geraldo, Paulo, Lucinha, bom dia, obrigado pela participação aqui em nosso estúdio. Geraldo, fala um pouco pra gente dessa ideia do documentário, né, o segundo trabalho que vocês fazem juntos. Qual que é a ideia, o que está presente nesses depoimentos que se configuram como um grande documento aí, né, desse período da ditadura? Bom dia. Bom dia, companheiro. Em primeiro lugar, eu queria agradecer e dizer que me sinto feliz aqui compartilhando esses minutos com vocês aqui, né? E esse documentário surgiu com uma ideia dentro de uma proposta, né, minha e do camarada Paulo Gomes, no sentido de resgatar a história daquele período da luta armada no Brasil, da resistência contra a ditadura civil-militar. E os companheiros que participam nesse documentário são companheiros que ainda acreditam, né, no processo de transformação, ainda acreditam que uma mudança nessa sociedade, para uma sociedade diferente, nova, uma sociedade socialista, é possível e é necessária, entendeu? E ainda acredita no sonho, na utopia de um processo revolucionário, né, que leve um dia, né, a uma sociedade diferente. Então, essa foi nossa visão de resgatar essa história, junto com esses grupos de camaradas, né, com a participação de dois camaradas do Partido Revolucionário dos Trabalhadores e do Exército Revolucionário do Povo, né, na Argentina, né, e outros camaradas de várias organizações, né, como está aí destacado aí, da LN, do PCBR, do MR8, né? VPR. VPR também. Da VPR, que é o companheiro Daci Rodrigues, que foi um combatente ao lado do capitão Lamaca, né, no Vale do Ribeira. Né? Então, essa justamente é a proposta nossa. Como foi a partir do calabouço, também foi no sentido de recuperar a história do calabouço. O Calabouço foi o primeiro filme que vocês produziram. O primeiro filme, que foi o assassinato de um estudante, o Edson Luiz, né, que foi um jovem de 17 anos, foi assassinado no calabouço, né? E o calabouço foi aonde saiu as primeiras manifestações populares contra a ditadura civil-militar, a Marcha do 100.000, né, que pouco se destaca a participação do calabouço na resistência à ditadura. Onde que ficava o restaurante do calabouço? Ficava no Rio de Janeiro, foi um restaurante construído ainda na época do Getúlio Vargas, que 60%, 80% dos estudantes que frequentavam era nordestino. Né? E ali se deu uma luta grande, dali saiu muitos camaradas que foram se incorporar à luta armada contra a ditadura. Né? Certo. Paulo, que tipo de relatos aí as pessoas podem conferir nos filmes? Né? Eu imagino que há uma riqueza de histórias muito grande. Você pode até adiantar algumas para a gente, se puder. Bom dia. Bom dia e
todos os ouvintes da Rádio FM Universitária, todos presentes. Bom, como já colocou aí o companheiro Sardinha, Geraldo Sardinha, né? Os relatos são de companheiros que tiveram uma militância muito ativa, né, nesse período aí da luta revolucionária, né? Contra o regime militar, e também já lutavam, alguns até lutavam antes mesmo, como, por exemplo, o caso até da Maria Prestes mesmo, que é uma senhora já de 80 e poucos anos, que faz um depoimento, que já foi companheira de Luiz Carlos Prestes, e Rafael Martinelli, que foi o líder do movimento do CGT, já ainda antes de 64, que foi o líder dos ferroviários, que foi do PCB, ativo lá do estado de São Paulo, e quando houve a dissidência, o Racha, liderado por Carlos Marighella, ele também é um fundador da Ação Libertadora Nacional, está com 92 anos de idade. Então, cada testemunho desse, cada relato, né, como como foi destacado aí já pelo Sardinha, são quase 20 depoimentos. Esses testemunhos aí, cada um procura colocar a questão da sua trajetória, né? E como foi, como viu, como participou. Então é um documentário que é um documentário para a militância, para a academia, para a universidade, né? E que tem sido muito bem aceito. Nós temos debatido, passamos uma semana agora em Santa Catarina, em Chapecó, passamos em 3 universidades, sindicatos e escolas públicas e estaduais. Então, os relatos são das trajetórias, do ponto de vista pessoal de cada um, né? E mostrando o contexto em que eles atuaram e fazendo também uma analogia, né? Trazendo para hoje as condições atuais em que vivemos, e que não houve grandes mudanças da ditadura para cá, na questão social e na questão dos direitos humanos e na questão também econômica, né? Bacana. Lucinha, como é que você vê, né, como é que você avalia o lançamento aí desse documentário? Você que é sobrinha de Frei Tito de Alencar, que sofreu na pele a dureza do regime, né, a dureza dos tempos de ditadura, que deixou relatos muito impressionantes também, muito impactantes. Como é que você avalia essa documentação que se faz naquele período, né? Os relatos que se pode trazer para o conhecimento das outras pessoas entenderem melhor aquele período? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de agradecer enormemente toda a equipe da rádio, na pessoa do Márcio e da Raquel. Gostaria também, Márcio, de pedir licença para fazer, antes de tudo, alguns agradecimentos que eu acho muito importante nesse momento. Um deles é Agostinho Bosson, o nosso querido Agostinho Boss, que gostaria de esclarecer, mas a ideia desse programa nasceu de uma antiga discussão junto a Agostinho, e que hoje finalmente essa nossa ideia está se materializando. Também gostaria de agradecer ao nosso companheiro Pablo Ramon Videla, que muito nos apoiou e nos incentivou no sentido de que a gente concretizasse esse trabalho. Enfim, e quanto à questão dessa documentação hoje, né, ela é muito importante. Felizmente, hoje no Brasil, nós temos uma documentação muito grande desse período, né? Embora a gente sabe que tem esse vasto material, mas muita coisa ainda precisa ser registrada. Registrada e divulgada, porque a gente tem esse material, mas não é divulgado. E esse é um dos trabalhos do comitê e do Instituto nesse sentido, né? Quando a gente traz aqui em Fortaleza, nessa parceria com os companheiros, o lançamento desse livro, aliás, do documentário, desculpa, no sentido de que a população, né, que hoje vai ser um sindicato, nós não estamos dirigindo a um público específico, mas o público em geral, tem acesso a esse momento da história brasileira que é tão recente, mas tão desconhecida, mesmo com toda uma ampla literatura, filmes, enfim. Então, ele tem esse papel pedagógico, né? É um papel pedagógico, que é esse o nosso papel hoje, né? Bacana.
Sardinha, quais são algumas diferenças que a gente pode citar no período da ditadura do Brasil e da Argentina, né? Que o documentário traz também depoimentos de militantes que viveram lá na Argentina. Inclusive, essa é uma questão polêmica. Há uns anos atrás, um grande jornal aqui, do Jornal Impresso Nacional, colocou que a ditadura na Argentina tinha sido uma ditadura para valer, a ditadura no Brasil foi mais amena, seria uma ditadura branda. Isso causou uma enorme repercussão, muitas críticas. Como é que o senhor avalia esse período, né? Quais foram as diferenças principais do período no Brasil e na Argentina, e como que isso se reflete nos depoimentos do documentário? Em primeiro lugar, companheiro. Sim, né? E veja bem, eu acho que para analisar, a gente tem que partir da realidade concreta de cada país naquele momento histórico. Né? Não é questão da ditadura aqui no Brasil ter sido blanda, ela foi tão violenta, né, como foi lá. Agora tem uma questão cultural muito grande, né? Nós não podemos comparar, né, porque aí a gente tem que abrir mão um pouco de ser brasileiro, nacionalista, que essa realidade de um país da Argentina é totalmente diferente do outro, a cultura. Então, se a cultura é diferente, o povo é diferente, o nível de politização do povo argentino é bem superior ao nosso povo, entendeu? E a história da Argentina é uma história diferente. Então, naquele momento na Argentina, o número de organizações e de pessoas envolvidas na resistência, né, e o que levou tudo aquilo, foi bem maior do que aqui. Na Argentina, nós tivemos 52 mil companheiros assassinados, né, desaparecidos. O potencial das organizações revolucionárias, também uma questão histórica, né, histórica, era superior à nossa. Nós participamos do movimento, eu entrei no movimento do calabouço aos 17, 18 anos, entendeu? Nós vivíamos na década de 60, antes do golpe, era uma juventude que nós estávamos vivendo num movimento de efervescência revolucionária na América Latina, mas nós não tínhamos um histórico, nós não tínhamos preparo para uma resistência armada. Tá? E naquele movimento estudantil, nós fomos envolvidos, mas envolvidos não que eu digo envolvidos de forma consciente, mas sem um conhecimento histórico, teórico, profundo para aquilo. Então, partimos para uma resistência sem nenhuma estrutura, né? Na Argentina se dá de uma forma diferente. Quer dizer, eu acho que quem levanta essa questão é que desconhece a história, que não leu a história, tem que ver a história da Argentina, né, a história do Brasil. Me lembro, nós entramos na luta armada, entrei na luta armada com 22 anos, entendeu? Sem nenhum preparo teórico. Eu fui aprender e fui conviver no próprio processo de luta armada, entendeu? E aí é diferente. Então, eu acho que há uma diferença muito grande, né? Não é questão de ser blanda, menos violenta. Eu acho que ditadura branda nem existe, também, né? Nós tivemos... paradoxo. Quantos companheiros temos desaparecido no Brasil, né? A LN foi uma das maiores organizações que chegou a ter 15 mil companheiros envolvidos dentro da história da LN. PCdoB teve uma guerrilha violenta no Araguaia, que foi um massacre. Tem um livro aí chamado Matado Curió, que conta as maiores barbaridades que foram praticadas no Araguaia, né? Quer dizer, é bem diferente, teria que entender, né, para poder a gente se posicionar sobre isso aí. Bacana. Paulo, como é que você vê essa questão? Bom, eu vejo o seguinte, a Argentina houve vários golpes, ela tem uma tradição muito grande aí, já tinha contra o colonialismo e tal. E aqui no Brasil, na verdade, comparando, o Sardinha que colocou foi muito feliz na colocação dele quando disse que o nível de consciência política, inclusive da classe operária, da classe trabalhadora, era muito mais firme do que aqui no Brasil, né? Quer dizer, tanto que o movimento sindical na Argentina forneceu muitos quadros. O ERP, por exemplo, é a principal organização de guerrilha. Lá eram duas organizações principais: o Montoneiros, que era uma área mais peronista, mais nacionalistas, o peronismo de esquerda, mas também foi muito ativo, né? E o ERP, que surgiu basicamente dentro dessa base da classe operária, do movimento sindical, o Partido Revolucionário dos Trabalhadores. E aqui eu acho que já foi mais diferente. Primeiro porque a gente foi tomado de surpresa, né? Quer dizer, não houve uma resistência em 64,
o governo Jango foi um governo vacilante, um governo nessa questão, né? Quer dizer, ele praticamente saiu do país e foi contra que houvesse uma resistência, digamos assim, armada, né? Uma resistência armada, e alegavam até que uma parte da esquerda, o próprio Partido Comunista, e de que haveria um banho de sangue muito grande. Esse foi o grande discurso do João Goulart. Só que esse banho de sangue, ele veio 4 anos depois, em 68, ele foi um banho de sangue e foi muita gente, muito sangue foi derramado nesse país. Quer dizer, então aquilo era uma balela, né? Quer dizer, um discurso que, na verdade, não funcionou. E se houvesse uma resistência naquele período de 64, você tinha todo um movimento sindical ainda vivo, você tinha militares nacionalistas dentro dos quartéis querendo resistir, o movimento camponês lá, o Gregório Bezerra em Pernambuco, pedindo armas, entendeu? E o João Goulart e o Partidão praticamente não tem condições. E depois nós temos praticamente os jovens e uma parte do Partido Comunista, liderado por Marighella, e também até Mário Alves teve um papel nisso, né, na fundação lá do PCBR, né, quer dizer, mas houve. Agora a Argentina, eu acho que ele foi mais intensa, o número de desaparecidos foi bem maior lá. E para você ver o número de ações mesmo lá foi muito mais intensa. A prova disso é que hoje você tem na Argentina 579 militares presos, ou delegados envolvidos na repressão, né? Inclusive generais, ex-ditadores que presidiram a Argentina. O Videla morreu na cadeia. Mais de 1000 processos ainda sendo investigados para levar esses torturadores à prisão, né? E aqui nós não temos um militar preso, não temos um delegado preso. Fleury morreu bebendo uísque lá na Ilha Bela, lá em São Paulo. Não se sabe, quer dizer, para ser leviano nem irresponsável, eu não diria que foi. Estava lá a mulher, vários delegados, quer dizer, seria uma queima de arquivo do CNMar. Eu não diria assim, para não cair nessa. Uma história estranha. Uma estranha. Então, acho. Mas morreu assim. E outros generais do Costa e Silva, do Castelo Branco, num desastre aqui de avião no Ceará, nasceu no Ceará, era cearense. E depois Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, esses 5 generais que comandaram o país, eles morreram de doença natural, morreram de velhos. Vários torturadores, agora morreu recentemente de câncer em Brasília, o Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores, um cretino da pior espécie, entendeu? E assim sucessivamente. Então eu não conheço muito bem a situação da Argentina, mas assim, em linhas gerais, eu diria a você eu te digo que houve realmente uma resistência forte. A repressão lá também foi muito violenta, no sentido de desaparecimentos. Eles criaram, por exemplo, na Argentina, que não houve aqui no Brasil, a figura do desaparecimento de meninos, de crianças. Nascia o bebê, e o cara preso, a mulher presa, o guerrilheiro preso, e eles sumiu com essas crianças. Quer dizer, então, até depois surgiu recentemente, que não houve aqui no nosso país, o movimento das Mães de Maio, lá, agora as Avós de Maio, que uma delas declarou, quer dizer, parimos guerrilheiros, e então somos guerrilheiras também. Quer dizer, continuamos a luta por outros meios, em outras condições, outro momento histórico, né? Eu diria a você, em linhas gerais, isso. Bacana. Lucinha, você que viu... Claro, pode fazer. Eu só colocar uma questãozinha, que a gente fala muito da Argentina, do Brasil, né? Lógico que a Argentina, os companheiros argentinos participaram num documentário, e através do companheiro Paulo, né, esteve aqui. Mas houve outros países na América Latina naquele momento que o massacre na Guatemala foi assassinado 340 e poucas mil pessoas na década de 60, com as guerrilhas, né? Uruguai, Chile. O Uruguai, onde eu inclusive participei no MLN, estive preso no Uruguai, Tupamaro, né? Mas no caso da Argentina e do Uruguai, foi com todo, digamos, pelo movimento histórico, tudo isso, foi as 2 guerrilhas urbanas mais bem organizadas em termos de estrutura. Foi o ERP na Argentina e o Tupamaro no Uruguai, né? O Tupamaro
sequestraram, julgaram e executaram um dos maiores torturadores da CIA no mundo. Professor até. Um professor de tortura que esteve no Brasil, né? Teve no Congo, teve no Vietnã, teve na República Dominicana, né? E uma guerrilha de nome, o MLN, o Movimento de Libertação. Você se refere a Dom Mitrione, né? Dom Mitrione, que inclusive tem um filme chamado Estado de Sítio, do Costa Grava, que dá para assistir e ver o sequestro, tudo isso, né? Então, eu acho que um estudo sobre o movimento de resistência na América Latina, para você compreender que hoje muitos companheiros de esquerda não conhecem a história da América Latina, no sentido de falar da Guatemala, falar da República Dominicana, entendeu? E do Peru, as matanças que houve no Peru, tudo pelos Estados Unidos, pelo imperialismo norte-americano. E é fundamental para entender até a atual realidade dos países. Claro, e a atual realidade, eu dizia para o companheiro, eu tenho um livrinho aqui que foi publicado no final da década de 60, por uma parte da Igreja Católica na Nicarágua, chama A Violência no Mundo e a Violência da Guerrilha. Hoje, as classes dominantes, o império, principalmente no nosso país, conseguiu ganhar uma batalha fundamental ideológica. Qual é essa batalha? Implantar na cabeça desse povo e que esse povo convive com essa violência que está aí, dessa sociedade, né? Esse povo aceita e convive com essa violência. Quantos são assassinados aqui no Ceará, em Fortaleza, por semana? Quantos são em Salvador? Quantos são no Rio de Janeiro? Mas o povo está tão preparado que ele não aceita uma violência. E foi um grande erro nosso, foi não saber diferenciar esse povo, esses dois tipos de... Não aceita a violência do povo contra a opressão. Não aceita a violência revolucionária. O povo tão preparado ideologicamente para não aceitar. Quem é louco hoje de fazer qualquer coisa, né, para desencadear qualquer movimento de resistência nessas barbaridades que tem aí? Vamos ser eliminados em 2 horas. Né? Agora convive o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro é Comando Vermelho, é a milícia. Então tudo entrelaçado isso aí. Então existe uma violência, existe uma guerra civil nesse país, tá? E o povo aceita, cara. O povo aceita, convive com isso, mas não convive com outra violência. Então eu acho que é interessante se estudar isso aí, ver como a gente, como militantes da velha guarda, velho militante revolucionário, como é que nós podemos quebrar isso aí, né? E mostrar essa diferença, mudando o pensamento e o coração desse povo, né? Para esse caminho, tentando esse trabalho de resgatar a história, conversando com estudantes, conversando com essa juventude. Desculpa eu ter... Nada, que é isso. Tá? Queria colocar uma questão para a Lucinha que viu, né, assistiu casos na família muito dramáticos de efeitos da ditadura. Então eu imagino que para você, sobretudo, a ditadura não foi branda coisa nenhuma, né, Lucinha? Ela teve efeitos muito drásticos e até, eu imagino, ofensivo falar de uma ditadura branda. Bom, na verdade ela não foi nem um pouco branda, porque nós costumamos falar dos intelectuais, mas a gente esquece dos trabalhadores, né, dos índios, todo um resto de uma população brasileira que foi massacrada pela ditadura militar, civil-militar, mas que não se comenta. Inclusive ficou fora da Comissão Nacional das investigações da Comissão Nacional da Verdade. Depois teve que criar um grupo de trabalho para rever essa questão. Mas a nossa ditadura ela foi tão intensa como toda ou qualquer outra na América Latina, né? Nós diferente dos outros lugares onde havia um registro, aqui os registros todos foram apagados, né, praticamente. Quase que tomavam jornais para não ter nem lembrança de jornal, né? E uma das questões que vocês criticam em relação aos resultados da comissão, né, que logicamente produziu um trabalho importantíssimo, um grande volume de documentos, sim. Mas é que não há, ao final dela, como já não havia antes, a punição aos torturadores, né? Isso a quem esteve na linha de frente da ditadura. Realmente a Comissão Nacional da Verdade ela não foi punitiva, né? Ela foi apenas a investigação, mas tem uma série de resoluções dentro, né, dos documentos finais da Comissão Nacional da Verdade que são muito importantes para essa luta democrática hoje, né? Não era o que a gente queria, mas enfim, essas resoluções são muito interessantes porque
Hoje a gente sabe que a gente encontra esses resquícios da ditadura em todos os lugares, né? Nos espaços públicos, as práticas dentro das repartições públicas, as práticas dentro dos centros, nas universidades, os departamentos da universidade. Então, ainda tem toda uma postura, né, de ditadura. Enfim. Interessante. A gente vai chamar nosso intervalo, já a gente volta com a participação dos ouvintes e continuando essa discussão. Hoje o Rádio Debate conversa sobre memória, verdade e justiça e sobre o lançamento do documentário Os Irredentos, a luta do povo, a esperança documentada. Estão aqui conosco para debater o assunto 2 ex-presos políticos, que são os produtores do filme, responsáveis pela produção do filme, o Geraldo Sardinha e o Paulo Gomes Neto, e também conosco a Lucinha Alencar, coordenadora do Instituto Frei Tito de Alencar. O Rádio Debate volta já. Rádio Debate. Universitária FM, a sintonia da Terra. A Dufce Sindicato convida para o espetáculo A Dufce Encanto, uma homenagem do coral da Dufce aos compositores cearenses. No espetáculo, peças do cancioneiro popular cearense e composições de grandes nomes, como Lauro Maia, Humberto Teixeira e Belchior. As apresentações acontecem nos dias 27 e 28 de novembro e 3 e 4 de dezembro, às 7h30 da noite, no auditório da Dufce, Avenida da Universidade 2346. Entrada gratuita. Todas as sextas, às 4h, você ouve notícias e debates voltadas para a docência no ensino superior. Casa Aberta, mais uma produção da Universitária FM. Rádio Debate. Volta com o Rádio Debate, agora 12:00 em ponto. Hoje nosso programa conversa sobre memória, verdade e justiça e sobre o lançamento do documentário Os Irredentos, a luta do povo, a esperança documentada, que estreia hoje em Fortaleza. Estão aqui conosco para discutir o assunto duas pessoas, né, que participaram da produção do filme, são responsáveis aí por essa realização, que são o Geraldo Sardinha e o Paulo Gomes Neto. E também está conosco a Lucinha Alencar, coordenadora do Instituto Frei Tito de Alencar e membro do Comitê de Acompanhamento da Sociedade Civil, junto à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Você, ouvinte, participa enviando a pergunta pelo 3366-7474 ou também pelo Twitter no @Rádio Debate. Temos aqui já a participação do ouvinte Luiz Onofre, que está sempre nos acompanhando, contribuindo aí com suas questões. A gente agradece a ele desde já. Ele gostaria de saber, gostaria primeiro que a gente repetisse o local e o horário do lançamento do documentário. Eu vou dizer aqui para o Luiz Onofre. O lançamento, Luiz, vai acontecer lá no auditório do SINDPD, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados. Fica ali na Avenida Tristão Gonçalves, número 1250, em frente ao Senac, lá no bairro Centro. Repetindo, lá na Avenida Tristão Gonçalves, número 1250, em frente ao Senac. Lá é o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados. E o lançamento ocorre hoje, né, dia 26, quinta-feira, às 18h30. O lançamento aí do documentário Os Irredentos. E aí o Luiz também coloca duas questões para a gente. Ele pergunta aos debatedores se vocês poderiam comentar dois pontos aqui. Quem esconde os corpos da guerrilha do Araguaia? E o segundo ponto, quem são os empresários que financiaram a ditadura? Você responde qual? Eu respondo um. Não pode. Fiquem à vontade aí. Todo mundo pode. Todos respondemos. Pronto, primeiro, quem é que esconde os corpos do Araguaia? Bom, quem esconde os corpos do Araguaia? O Estado. O Estado, esse Estado que está aí, que na realidade não mudou nada, né? Porque é diferente você estar no governo do que você ter o poder na mão, né? Todos os presidentes que passaram no governo aí, todos eles são subordinados a uma doutrina desse país. Qual é a doutrina? Qual é a linha estratégica? Até das classes dominantes, do império. Então, foi tudo feito de forma que isso não apareça, entendeu? Não só isso, como o companheiro, camarada Paulo colocou, nenhum militar nesse país foi julgado, nada. Os caras estão morrendo de velho, entendeu? De doença, porque não houve justiça nesse país. E nem vai haver, porque não tem condições. Então, eu acho que todos os camaradas que
do Araguaia que desapareceram. Tem um livro, eu já citei, o livro do Curió, que é o coronel Curió, que participou, que comandou o massacre do Araguaia. Ele coloca bem claramente, os corpos foi desaparecido. Tem passagem que eu li aquele livro, eu parava para chorar, cara, porque levaram aqui de São Luís do Maranhão, lá do estado do companheiro, os batedores, como ele chamava, pessoas que iam para lá em busca de minério, lá no Araguaia, e esses caras ganhavam 50, naquela época, não sei se era reais ou era cruzeiro, para trazer cabeça de companheiro. E o Curió chamava bico de papagaio cada cabeça de companheiro. Os caras saíam para caçar guerrilheiros, cortava a cabeça e levava a cabeça dentro de um saco, cada um recebia um saco plástico, né, do Curió, sentado lá, está no livro, ele mesmo conta isso por 2 jornalistas, entendeu? E depois desaparecia com os corpos, tocava fogo, ou enterrava pelo meio da mata. A gente está falando de quantos corpos aí? Olha, no Araguaia foi como, eu não tenho assim um número exato, não me lembro, mas foi mais de 60 camaradas que foram assassinados no Araguaia, entendeu? E nesse tipo, entendeu? Era pago para caçar guerrilheiro e matava os camaradas. E aí desaparecia com os corpos. Então, todas essas informações, como a companheira colocou, hoje não existe. Deve existir algum general, algum milico, deve ter arquivo próprio, entendeu? Mas nem se sabe. Me lembro que aqui de Salvador, há uns 8 anos atrás, desapareceu a maioria dos documentos da região militar, da 6ª, né? Acho que é a 6ª ou 4ª região militar, desapareceram os documentos. A metade foi lá para Brasília, a metade ninguém sabe, entendeu? Então não tem. E essa comissão da verdade aí, eu acho que ela não foi a fundo nisso aí. Foi mais um acerto combinado, né? Combinado com o sistema de dar uma aposentadoria para uma reparação para outro, mas julgar ninguém, nem vai julgar, nem vai aparecer nunca nada. Lá da cidade que eu sou, lá de Jiquié da Bahia, entendeu? Tem 2 companheiros desaparecidos do Araguaia, foi do PCdoB. Ninguém nunca sabe, nunca vai saber. E agora, se sabe onde está cara que participaram, né? E não foram julgados nem convocados para nada, isso aí. Bom, o Sardinha acho que colocou bem, eu não conheço bem a realidade do Araguaia especificamente, mas na verdade quem esconde esses corpos, a ditadura que foi militar na época que matou, prendeu, matou e desapareceu, né, com praticamente todos. Inclusive com os 2 últimos comandantes da guerrilha lá, comandante militar da guerrilha que era Maurício Grabois e o Oswaldão. Quer dizer, Maurício Grabois ficou, não quis sair do Araguaia, quanto o João Amazonas, Elza Monerá morreu recentemente no Rio de Janeiro, já idosa, bastante idosa, e João Amazonas morreu também, já bastante idoso, de doença natural, enquanto saíram. Quer dizer, eu acredito que para comandar talvez o Araguaia, na época, PCdoB seguia a linha da Albânia, né, a de Tirana, Guerra Popular. Mas esses 2 morreram no combate, quer dizer, morreram bravamente resistindo ali, com outros que foram todos assassinados praticamente. E depois, com o processo da redemocratização, é incrível, mas existe uma cidade ainda lá no estado do Pará com o nome do Curió, que foi um dos principais oficiais do Exército. Curionópolis, tá no Serra Pelada, aquela região, com o nome, homenageia um dos algozes, um dos verdugos da guerrilha do Araguaia. Quer dizer, ainda vive aí transitando em Brasília, entendeu? São Paulo e tal, e no Pará, que ainda tem admiradores lá. E na redemocratização, por não ter havido uma radicalização da democracia, a gerência atual e as anteriores mantiveram isso, não avançaram, não tiveram forças, inclusive, políticas para se pretendessem avançar nisso. Primeiro que os militares não iam cumprir as ordens dela, da presidência, né? Quer dizer, não obedeceriam. Eles tiveram que aceitar. Houve mesmo uma sentença na Costa Rica
que é uma sentença para punir. Quer dizer, então teria que ser executado aqui. Quer dizer, está aí correndo, mas não houve esse cumprimento dessa sentença de punição dos torturadores do Araguaia, né? Então, Viana Mog, aquele Abreu, que foi chefe da Casa Militar do Gás, morreram todos esses generais aí. Então, não houve, desses governos anteriores, nenhuma iniciativa, no sentido que não tinham força política. E não priorizaram isso também. Então, eu gostaria depois de falar sobre a questão dos empresários que... Sim, que é outra questão que ele coloca. Pode começar em relação a falar. Em relação acho que é só isso mesmo. Foi a segunda questão que o Luiz Onofre colocou, que é quem são os empresários que financiaram a ditadura. Criou um fórum agora aí, Paulo, desculpa. Foi criado agora em São Paulo um fórum chamado Fórum dos Trabalhadores e das Trabalhadoras das Empresas, né, que pedindo a reparação das empresas que participaram do golpe civil-militar. Já está sendo convocado, já foi convocada a Volkswagen, que foi provado que teve até prisões dentro da Volkswagen, né, e da Ford, e da GM, todas essas empresas. Eu posso até depois de conseguir esse material mandar para vocês aqui. Bom, tá? Em relação a essa questão, que é uma questão importante, eu acho, do empresariado, já está comprovado, todos eles aí que participaram, desses grupos todos financeiros, os grandes, o grupo Banco Bradesco, Volkswagen, a Ford, parece que apenas 2 empresários em São Paulo se recusaram a colaborar na caixinha, que era aquele Medellín da Metal Leve, que disse que não iria participar, e aquele empresário da Votorantim, o Emílio de Moraes, empresário aí. Mas de um resto, aliás, há um belo filme, documentário, sobre essa questão dessa caixinha, desse dinheiro, que é o filme chamado Cidadão Bollesen. Um belíssimo filme. Ele foi exibido nas principais salas de cinema comercial no país inteiro, e que aborda essa questão desse Henning Bollesen, que era o presidente, era um dos donos da Ultragás, que era distribuidora de gás, aquele botijão de gás, né? Aqui era o gás butano, né? Que era a família Gereçati, não, Queiroz, e que era associada lá ao Ultragás. E esse Bollesen, esse empresário, era um apaixonado pela repressão, anticomunista, fanático. Ele era dinamarquês, e ele levantava o caixinha, né? E ia pessoalmente levar lá na Doicode e assistia às salas, às sessões de tortura. Trouxe dos Estados Unidos uma maquinetazinha que era, acho que é para viola, um nome assim meio, e deu de presente lá. E esse empresário, esse filme narra essa situação. Ele foi executado, foi aprisionado em 72, inclusive pelo Comando da Ação Libertadora Nacional, ALN, até que narra todo o episódio. A gente obtinha as informações de que a Ultragás emprestava, inclusive, os carros que faziam as entregas dos botijões de gás para a repressão, quando estavam observando um aparelho, então, para despistar, né, como se fosse ali uma entrega do botijão. Na verdade eram agentes do Estado, da repressão, que estavam ali. E foi detectado, ele foi então punido com a morte, um comando executou ele. E esse eu acredito que o governo militar, na época, o governo tinha dinheiro, se quisesse, também muito dinheiro, né? Mas eu acho que eles quiseram envolver também os empresários, pedindo apoio e tal. E reuniões, o Abreu Sodré, que era o governador de São Paulo, também participou diretamente. Delfim Neto, que era o ministro, também. Então, esses empresários que participaram, ainda hoje estão aí. Camargo Corrêa e tal, envolvido na corrupção aí, atualmente, alguns deles aí, né? Quer dizer, então, embrião de Obradeste, essas grandes construtoras. Mas eu aconselharia aí a assistir esse filme, está aí no YouTube aí,
Tá a Rede Democrática, nós temos um jornal online chamado www.rededemocratica.org. Ele tem esse filme pode ser localizado. Qual o nome do filme? Isso? Cidadão Bollesen. Ok. Tá aí, Lucinha. E tem um livro também, desculpa, tem um livro também que você deve conhecer, Diário da Guerra Suja, do Cláudio Guerra. Cláudio Guerra é um delegado da Polícia Federal que hoje, com 70 anos, com a cara de pau, diz que se transformou em evangélico, encontrou com Jesus mandou ele revelar tudo. Então ele convidou 2 jornalistas e abriu tudo aquilo que foi feito pela repressão. Um comando especial dirigido por um general do civis do SNI, né? E aí até esse livro conta todas as histórias, inclusive da participação de empresas, né? Como era executado, os companheiros, né? É interessante. Diário da Guerra Suja, Cláudio Guerra. Ok. Lucinha, sobre os presos desaparecidos políticos, né? Teve alguns aqui do Ceará que a gente pode citar aí, que até hoje a história não está muito bem esclarecida, que você lembre? Sim, aqui temos Bergson Gurjão, né, que depois de muitos anos foi encontrado o corpo de Bergson Gurjão, é um dos daqui do Ceará. Enfim, esse é o mais emblemático, foi o último a ser, mas aqui no Ceará nós temos em torno de ainda mais uns 2 desaparecidos, né? A Elza, que é uma mulher, e aqui do Ceará são 3 pessoas, eu não sei exatamente o nome dos companheiros, mas já foi encontrado o corpo de Bergson, inclusive foi enterrado aqui no Ceará, e um momento muito doloroso, né? Logo depois a mãe dele, já bem velhinha, que passou uma vida inteira na busca desses corpos, porque isso é um grande problema também para as famílias, né? É um corpo que você nunca enterra. É um filho que você sempre espera. Interessante. Sargento, você falou e questionou algumas coisas dos próprios modelos, né, políticos dos diferentes países, citando a Argentina, sendo como se deu aqui. E eu vi aqui, os ouvintes logicamente não estão vendo, mas o Sargento está com a camisa aqui que tem o Lenin aqui, com o martelinho e com a foice. Você acha que foi o modelo russo serve de inspiração? Foi o que você melhor viu, você posto em prática? Veja bem, eu não uso a foice e o martelo, nem a foto do Lenin em homenagem à União Soviética. É a ele, o pensamento dele. União Soviética. Eu uso porque eu sou comunista. Tá? Eu tenho uma concepção de mundo, entendeu? Aos meus 17 anos, a partir da vida, a partir do contato direto, eu saí da minha casa aos 14 anos, fui para o Rio de Janeiro, trabalhei no Cais do Porto, aí eu comecei a viver. E o contato com a realidade, com a história, eu fui me transformando. Entendeu? E até hoje vivo num processo de transformação constante. E abracei aos 17 anos as ideias comunistas. Entendeu? E acredito que um dia a humanidade vai chegar a isso aí, que é uma sociedade totalmente diferente. Não a União Soviética, entendeu? Foi feita uma revolução em 1917, né? Ou seja, e aconteceu tudo o que aconteceu. É uma questão da gente estudar por que chegou aquilo, depois da morte do camarada Lenin. Mas eu não uso a foice e o martelo em homenagem ao... Eu uso porque tenho uma concepção de mundo e sou comunista e acredito no comunismo. O senhor acha que ao longo da instauração, do passar dos anos nos países onde o socialismo foi, pelo menos tentou-se instaurar um socialismo, acabou se desvirtuando um pouco da ideia original, do pensamento dos teóricos e tudo? Olha, veja bem, eu acho que a questão do ser humano é uma questão complicada, né, cara? Demais. Complicadíssima, entendeu? E eu não acredito no fim da história, né? Como propaga aí as classes dominantes, como propagou o teórico lá do Império, né? Eu acredito que, primeiro, que a história não é assim, ela é, né? Já dizia o velho Marx, né? Mas eu acredito que cada país foi uma experiência, né? Na Rússia, né? E aconteceu, houve todo um processo, depois da morte do camarada Lenin, houve todo um processo lá, né? Criou-se um Estado burocrático, né? Com o Stalin, entendeu? É uma história muito diferente. Agora, eu acredito que houve avanços. E acredito que hoje, com todos os defeitos que tinha na ex-União Soviética, né, o povo vivia melhor do que vive hoje. Hoje, quem manda na Rússia?
É a máfia, né? É uma máfia. Antigos quadros da KGB, né? Antigos quadros do Partido Comunista, né? Que houve também uma questão ideológica muito grande, porque quando você se afasta do povo, quando você não consolida, né? E a formação, porque hoje nós estávamos discutindo, né? Que o fundamental para você mudar um povo é a história, né? É você fazer esse povo estudar, mudar a maneira de pensar. E isso é um processo, né? E eu acredito que houve isso, não só na União Soviética, tudo aquilo, aqueles países ali que era chamado Bloco Socialista, né? E eu acredito que nunca foram socialistas, estavam num processo de transformação, foi cometido vários erros, nós estamos pagando né, um erro aí, estamos pagando com uma derrota ideológica que houve no momento. Mas, apesar de tudo, eu acredito que nós estamos... Tem coisas positivas que vai acontecer e nós vamos marchar para isso aí. Certo. Agora, o senhor acha que em algum momento, em algum desses países, o comunismo, da forma como vocês acreditam que ele deve ser, foi plenamente posto em prática? Não, porque eu não acredito que houve comunismo nesses países. Houve um processo de transformação, né? Mas não atingiu o comunismo, né? Qual era o estado do comunismo, né? O que é o comunismo e o que foi que aconteceu nesses países? Nós não atingimos um processo, a um regime comunista, né? Eu acredito que está muito distante disso, né? Porque é um estado superior de consciência do ser humano. E hoje a gente vê o que nesses países? Na Rússia, como ele falou, quem manda é a máfia. Quem manda, lógico que tem contradições grandes com o império, porque é uma questão praticamente econômica, né? E a Cuba? Estendo a pergunta ao Paulo também. Como é que vocês avaliam Cuba no atual momento? Está se abrindo aí, se aproximando um pouco, as relações diplomáticas com os Estados Unidos? Bom, eu vou falar rapidamente o seguinte, eu sou um adepto da Revolução Cubana. Nós somos adeptos da Revolução Cubana e acreditamos muito na... Eu sou um guevarista, com muita honra, né? Tudo que é de Che Guevara me diz respeito, Fidel Castro e tal, Camilo Cienfuegos. Cuba vive um bloqueio econômico violento, né, por parte dos Estados Unidos, que nunca aceitaram que a 100 quilômetros de Miami, dos Estados Unidos, se tivesse um país que tivesse transformado no primeiro Estado socialista da América Latina, né? Então, agora enfrentando muitas dificuldades, imensas mesmo, e essa pressão direta ali, né, que eles sofrem em função do bloqueio. E por outro lado, Cuba é um país pobre, não tem grandes riquezas estratégicas. Eu até diria a você, eu te digo que se o Brasil se transformasse um país socialista, seria um socialismo rico, porque nós temos grandes riquezas, quer dizer, minérios e etc e tal. Agora, ela persiste ali bravamente. Eu acho que Cuba, eu confio na liderança do Estado cubano, eu acho na Revolução Cubana, eu acho que eles sabem o que estão fazendo, como estão fazendo. É uma situação delicada, mas eu acredito que o socialismo está firme lá. Eu acredito que continuará lá o socialismo, abrindo caminho para uma sociedade justa, humana, fraterna, que seria o comunismo a longo prazo, né? Ok, temos aqui... A burguesia é inteligente, hein? A gente não pode esquecer que o império é inteligente e tem quadros. Cada dia ele forma mais. E o triste é que você vê que muitos companheiros que eram quadros de esquerda, ou pensavam ou se fazia que era, se virou quadros profissionais do império. Né? Aí tem uma pergunta aí. E hoje trabalha para isso, né? É uma questão aqui da ouvinte, a Andréa Lourenço. Ela diz que está acompanhando a discussão e diz achar bastante interessante fazer circular o documentário, né, Os Irredentos, pelo interior do Ceará. Ela diz aqui que no município de Icó, por exemplo, aqui no Ceará, há um projeto de cinema popular. E gostaria de saber como deve fazer para circular esse documentário lá em Icó e em outras cidades do interior. Tem essa possibilidade, o telefone Sardinha? dela, né? Tem, pegar o telefone e o companheiro Walter e a companheira Lúcia, nós vamos deixar umas cópias aí, eu vou deixar para vocês, né? E podemos depois conversar. Programar uma ida lá, se for o caso. Programar uma ida, não tem custo nenhum, nós estamos aí para isso mesmo. Ok, pois peço a Andréa que, se for possível, entre em contato novamente com a nossa produção e a gente faz a intermediação e a troca de contatos para fazer essa ponte aí. Vai ser bem interessante. A gente agradece a participação da Andréa Lourenço.
Sardinha, eu fiz essa questão sobre como é que você avaliava os modelos atuais que foram postos em prática para chegar a uma espécie de provocação, de uma discussão mais atual, que é de como vocês avaliam a atual situação nacional, nesse momento conturbado politicamente, que se fala em impeachment, escândalos de corrupção. Ao mesmo tempo, as forças de esquerda buscam se reafirmar, né, na luta que eles falam pela permanência, manutenção da democracia, que foi conquistada a tão duras penas. Como é que vocês avaliam essa questão? Eu estendo também ao Paulo e à Lucinha. Olha, eu particularmente, eu acho, primeiro, e aí eu acho que eu concordo com o camarada aqui, não existe esquerda revolucionária nesse momento no país. Não existe. Pode existir companheiros dispersos que acreditam ainda na revolução. E não existe um projeto revolucionário. Não, se não existe um projeto revolucionário, não existe organização revolucionária. Se não existe organização revolucionária, nós não pensamos em de que vamos mudar isso aí. Entendeu? E eu acho que, primeiro, quando o PT se instalou no governo, eu nunca acreditei que o PT fosse um partido revolucionário. E o próprio Lula nunca declarou: eu sou revolucionário, eu sou socialista. Pelo contrário. Então, agora, eu acho que quando nós, de esquerda, que tivemos uma experiência, né, armada e histórica de participar, quando nós vamos criticar isso aí, nós temos que olhar para dentro também. E qual é o nosso papel? Nós temos responsabilidade disso aí, porque tivemos 12 anos de governo que, com todos os defeitos, tivemos uma certa abertura, entendeu? E hoje não temos nenhuma rádio a nível nacional nesse país. O que foi que a esquerda, que se diz revolucionária, conquistou? Não temos uma rádio, não temos um jornal a nível nacional, entendeu? E não temos um projeto. E disperso. Tem grupinho aqui, grupinho ali, mas não temos nem a capacidade de se juntar para discutir nada, para propor alguma coisa. Porque não adianta a gente falar, mas não, se não tem nada para propor, para contrapor isso aí. Então, eu acho que nós temos essa responsabilidade. Como indivíduo, como militante, não sou orgânico a nenhuma organização, eu sou orgânico à revolução e sou orgânico a minhas ideias. Ele também, nós viajamos, não somos ligados a nenhum grupo político, viajamos com o nosso bolso para poder fazer isso aí. Esse documentário foi feito basicamente os dois, o aporte maior do camarada econômico, eu, entendeu, dentro das minhas possibilidades, nós fazemos isso por conta própria, entendeu? Então, essa é a tarefa que nós podemos fazer nesse momento, é tentar resgatar essa história e ver se somos semeadores de ideias, para ver se algum dia a gente consegue fazer alguma coisa. Então, eu acho que nesse momento, o que está aí em choque aí são dois interesses grandes. Eu acho que os que estão fazendo isso, prendendo nesse momento e contra essa campanha pela corrupção, eles não estão defendendo moralismo nenhum. Existe um interesse muito maior por detrás, que é a questão do petróleo, né? Que é o papel da Globo, que é o papel, né, disso aí. Eu acho que eu vejo assim essa questão, entendeu? Não acredito. Eu falava com ele ontem: eu não voto mais nesse país. Não estou mais para votar e não acredito em via eleitoral, porque todos são iguais. Todos são iguais ali dentro. Agora, o que eu sinto é que a incapacidade da esquerda é tão grande que está sobrando só para um lado. Ninguém fala. Você pega os jornais, ninguém fala dos escândalos dos tucanos, né? Do PSDB. Aonde ficou a Vale do Rio Doce, aonde ficou a Siderúrgica Nacional, aonde ficou a Telebrás, aonde ficou tudo que eles deram, não privatizaram. Ninguém foi preso e não vai preso. Porque por detrás disso também há outro objetivo estratégico, entendeu? Que é acabar com a imagem de esquerda. Esquerda não serve para nada. PT, a esquerda, não serve para nada. Então, eu acho que é uma situação muito delicada, entendeu? Agora, o impeachment, eu acho que não vai sair impeachment. Acho que vão rolar isso aí, mas eu deixo mais essa bola. Bacana. Lucinha, Paulo, para comentarem também rapidinho para a gente. Eu realmente... Cortar, cara. Que é isso? Eu sou favorável à legalidade, seja mantida a legalidade, ainda que não acredito nesse governo. Eu nunca acreditei nele, na verdade. Eu acho que não há grande diferença do ponto de vista social e econômico. Apenas nós temos um pouco mais de liberdade que viria naturalmente. Por exemplo, se fosse em 71, 72, 73,
nós não podíamos participar dessa entrevista aqui, que seríamos presos aí, algemados, já teriam invadido isso aqui, pequenas aberturas. Mas eu creio que manter a legalidade, a gente não é favorável ao que houve realmente, desmandos, corrupção, ladroagem de dinheiro público. Isso nós não podemos, mesmo como pessoas de esquerda, senão a gente se desmoraliza defendendo essa situação que está aí. O governo é indefensável, do ponto de vista ético, moral, tudo. Agora, não queremos nos confundir com a chamada oposição do DEM, do PSDB, do PPS. Não tem nada com essa gente. Eu faço uma crítica ao governo independente, entendeu? Mas realmente a defesa da legalidade eu acho importante. Ok, Lucinha, para encerrar. Bom, eu concordo também, a defesa da legalidade é importantíssima, porque foi a duras penas que chegamos aqui. Então, assim, seria um retrocesso terrível. O governo que está aí, na verdade, nunca foi governo de esquerda, as políticas econômicas são as mesmas do governo anterior, do neoliberalismo, enfim. Agora, a gente que está na ponta, a gente sabe que a população teve um certo avanço, uma qualidade de vida, né? Nós sabemos que saiu, especialmente aqui no Nordeste, né, que saiu da miséria e passou para a fome. Então, isso foi uma conquista que a gente não pode deixar negar, né, nesses últimos 12 anos. Bacana, a gente agradece muito a participação de vocês. Deixar claro. Aqui de presente para os companheiros da Rádio Universitária, né? 2 documentários, uma cópia do Zinredento e uma do Calabouço. Tá ótimo, que vocês muito obrigado. socializem Prazer aí pra com gente. Tá ótimo, tá aqui. A gente agradece bastante aí a participação e ao presente aqui no final do programa. Deixa eu só mais uma vez falar sobre o lançamento, né, lá do documentário. Vai ser hoje à noite, às 18h30, lá no auditório do SINDPD, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, o lançamento do documentário Os Irredentos. O SINDPD fica ali na Avenida Tristão Gonçalves, número 1250, em frente ao Senac, lá no centro. Hoje o Rádio Debate conversou sobre memória, verdade e justiça, com mote aqui no lançamento do documentário Os Irredentos, que vai ser lançado hoje em Fortaleza. Estiveram conosco aqui no estúdio para falar sobre o assunto duas pessoas, 2 ex-presos políticos que participaram da realização do filme, o Geraldo Sardinha e o Paulo Gomes Neto, e também conosco a Lucinha Alencar, ela que é coordenadora do Instituto Frei Tito de Alencar e membro do Comitê de Acompanhamento da Sociedade Civil junto à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. O Rádio Debate volta amanhã às 11h30. O programa de hoje teve a apresentação de Marcos Robério, produção de Raquel Chaves e Breno Reis, e na operação de áudio, Everardo Souza. A você, muito obrigado pela companhia, pela audiência e até amanhã. Apresentamos Rádio Debate. Apoio Cultural. Associação dos Docentes da UFC, ADUFES. Expressão Gráfica. Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará e Sindicato dos Médicos. Rádio Debate. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.